Olá a todos, olá a todas, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Spencer. E a gente veio até vocês hoje, o professor Rogério Sanches e eu, para esclarecer algumas coisas que nos parecem bastante interessantes sobre esse episódio do jogador de futebol Neymar. A nossa ideia aqui é uma ideia muito informal. A gente quer trazer para vocês alguns pontos de vista sobre as nossas áreas de estudo e de docência que devem ser considerados por pessoas que gostam e estão interessadas por essa história em si. Então, existem situações, a mídia ela apresenta certos enviesamentos das histórias que parece que fazem com que a gente chegue a conclusões que nem sempre são verdadeiras. Então, não sei se vocês me conhecem, eu sou um estudante do direito penal informático, né? Os crimes cibernéticos são a minha área de atuação, meu mestrado, meu doutorado, os meus livros, os meus artigos são todos focados nessa área, o direito penal informático e os cybercrimes, a cybercriminologia, e a gente que mexe com isso há muito tempo, a gente vê essa realidade desse caso de uma forma um pouco diferente do que monta a opinião pública, a mídia. E nossa ideia é vir aqui apresentar para vocês um pouco esses pontos de vista que a gente acabou desenvolvendo ao longo desses dias. Eu fiz lives nesse sentido, você vai encontrar isso no meu canal do Instagram, @cido, eu estou à sua disposição. Conversei várias vezes com o professor Rogério, que vai falar logo na sequência, né, professor? Sobre alguns pontos de vista que as pessoas estão deixando passar. E alguns pontos de vista que são importantes que a gente repise sob a ótica do direito penal e do direito penal informático, porque senão nós vamos ser parciais, nós vamos julgar sem conhecer a realidade das ciências que estão envolvidas ali. E aí, eu quero deixar bem claro para vocês, como os prolegômenos iniciais, que nós não temos acesso a conteúdos privilegiados. Nós não tivemos acesso a nenhum tipo de conteúdo que não aquele que todas as pessoas tiveram. Nós tivemos acesso aos jornais, a revistas eletrônicas, algumas coisas que são enviadas via WhatsApp, notícias de jornal. Nós tivemos apenas acesso a isso. Eu não sou advogado de nenhuma das partes, eu sou advogado, e o professor Rogério não é o promotor natural da causa. Então são opiniões, meramente opiniões, baseadas exclusivamente naquilo que a mídia trouxe até nós. Nenhuma dessas opiniões é vinculativa, nenhuma dessas opiniões é absoluta, são meramente opiniões, projeções pessoais nossas, das nossas formas de enxergar de acordo com o nosso tempo de experiência nas nossas áreas. Também é muito importante que ninguém espere de nenhum de nós dois responder a pergunta: é crime? Porque nós não temos a possibilidade nem a competência de responder se algo é ou não crime. A única pessoa capaz e competente de responder se houve ou não um delito, e não é nesse caso, é em qualquer delito, é um juiz de direito, um juiz natural, um juiz competente que aprecie a prova de uma forma íntegra, que aprecie a prova sob égides de presunção de inocência, ampla defesa e todos os demais princípios do direito penal e do direito processual penal, e em avaliando ao final, afastando todas as dúvidas razoáveis, e uma das coisas que a gente vai levantar aqui são dúvidas razoáveis, conclua se houve ou não um fato delinquente que merece a reprovabilidade penal. Mas é exclusivamente um juiz de direito que poderia fazer isso. Então nunca esperem de um professor de direito a resposta da pergunta: é crime o que fez o Neymar? É crime o que fez a moça? Não sei, não é a minha competência e eu jamais vou responder isso para vocês. Isso aqui são opiniões pessoais baseadas nessa história oficial que a mídia apresentou. A história oficial, eu devo falar para você essa história oficial, o pressuposto do qual nós vamos partir é que houve troca de mensagens informáticas, eletrônicas, através de comunicadores instantâneos entre o jogador de futebol e uma moça. Nessa conversa houve um interesse, uma atração sexual para que houvesse uma relação. Essa relação, em tese, aconteceu, e depois dessa relação, alguma coisa aconteceu que gerou algum tipo de dissabor. Não sei se foi uma extorsão, não sei se houve um estupro, não podemos falar nada nesse sentido, mas alguma coisa houve, que houve um dissabor entre essas pessoas. Ao que tudo indica, essa moça foi a uma delegacia de polícia e registrou, ou na verdade ela apresentou a notícia crimes que acabou sendo registrada como um delito de estupro. E como consequência disso, não sei se imediata, não sei quanto tempo passou, o jogador de futebol foi à mídia social, foi à rede social e publicou um vídeo em que ele não só fala o que aconteceu, como ele também apresenta prints da tela da conversa que aconteceu anteriormente. Eu consigo entender que o objetivo do jogador de futebol era
construir a opinião pública em seu favor, no sentido de que não teria acontecido um delito de estupro. Isso, uma versão oficial, professor Rogério, se tiver mais a acrescentar, por favor, na sequência, o faça, tá bom? Acho que é nesse o pressuposto que a gente tem que partir. E aí, eu tenho que partir para você, com você, de 3 situações possíveis, que me parecem lógicas. A primeira situação possível: houve uma relação sexual violenta e a conversa apresentada é verdadeira. Essa é uma situação possível que, em tese, é a história oficial. Mas existem mais 2 histórias. Não houve a situação violenta e a conversa é verdadeira. Essa é a segunda tese. A primeira tese é a tese como se fosse a tese basilar. Não houve relação sexual violenta e houve aquela conversa. A segunda situação é uma situação que tem sido construída pela mídia. Houve a relação sexual violenta e a conversa é verdadeira. Então, primeira possibilidade: a relação não foi violenta e a conversa é verdadeira. Segunda possibilidade: não houve relação sexual violenta e a conversa é verdadeira. Mas existe uma terceira situação que eu quero apresentar para vocês, que é uma situação razoavelmente comum no direito penal informático. Houve essa relação sexual violenta e a conversa é falsa. E aí eu te apresento 2 argumentos que eu preciso que você entenda. Primeiro, eu não estou acusando, isso é apenas uma hipótese, eu não estou acusando um jogador de futebol de ter falsificado essa conversa. De forma nenhuma, eu nem vi essa conversa. Eu só quero apresentar 2 hipóteses, 2 argumentos do direito penal informático que devem ser levados em consideração, até mesmo pelo princípio da dupla presunção de inocência do direito penal informático, ou até pela própria presunção de inocência do direito constitucional. Primeira possibilidade, bastante importante, é que aquela conversa foi construída, ela foi manipulada. A conversa não existiu. A pessoa, então, para justificar um ato anterior, ela pegou e construiu essa conversa artificialmente. Você pode fazer isso através de aplicativos específicos, ou você pode fazer isso através de, por exemplo, você compra 2 celulares, coloca chips específicos, baixa o aplicativo de conversas instantâneas, simula que você é o jogador de futebol num deles, simula que você é a moça no outro deles, troca mensagens, você na verdade está controlando os 2 celulares, troca mensagens e também constrói uma conversa. Então, eu não estou acusando nem de ter usado o aplicativo, nem de ter construído a conversa através de 2 celulares e de 2 chips. Eu só estou levando em consideração que isso é possível de ser feito e deve ser levado em consideração. É possível você manipular uma prova informática, é possível você construir uma prova artificialmente, mesmo em situações, e especialmente em situações em que te interessa apresentar uma coisa com aparência verdadeira a seu favor. É possível. O segundo argumento, que é o argumento decorrente desse, é muito importante, é o de que existe um princípio chamado princípio da integridade da prova informática. Ou seja, eu não posso basear o meu juízo de valor simplesmente em prints de tela. Eu preciso periciar a conversa. Eu preciso verificar se a autenticidade da conversa houve mesmo. Se a conversa é verdadeira, se ela é autêntica, e eu preciso vê-la na sua integridade. Você não pode pegar uma parte da prova que te interessa e utilizar. Você tem que pegar essa prova inteira. E o direito penal informático, como existe a manipulação nele, mais do que todos os direitos, ele vai fazer questão de ver essa prova integralmente. A conversa, se ela for verdadeira, ela foi assim mesmo? Houve uma manipulação? O print screen foi daquele jeito mesmo? Houve alguma omissão? Isso é muito importante para ser levado em consideração. E, na verdade, por existir esse princípio e essa possibilidade de manipulação como característica do direito penal informático, isso já é um sinal amarelo. Não vamos julgar nem ele nem ela. Vamos afastar dúvidas razoáveis. Isso é muito importante. O meu segundo, e são só esses 2 argumentos que eu queria apresentar para você, é sobre o tipo do artigo 218C, que eu faço questão de ler para você. É um tipo muito mal construído que fala sobre divulgação de cena de sexo ou de pornografia. Na verdade, o nome desse delito é exposição pornográfica não consentida, inclusive, como já disse a ministra Nancy Andrighi no STJ. E diz lá, eu vou resumir só para a parte que nos interessa. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia.
E aí, na análise do tipo em especial, que você acabou de ouvir, eu te convido a ler o 218C depois para você ter mais firmeza ao entender o tipo penal em si. O que existe é que a doutrina, alguns doutrinadores, alguns ditos especialistas na área, eles têm dito algumas coisas muito estranhas, né? Talvez por vantagens, talvez por ter algum posicionamento próprio, mas assim, são posicionamentos que não estão baseados adequadamente no direito penal informático, né? Então o 218C fala sobre isso. E tem gente que diz, por exemplo, que o 218C não se aplica porque o jogador de futebol, ao divulgar essas cenas, professor Rogério, ele não teria tido o dolo de divulgar. Que o crime não é divulgar a cena de sexo, nudez ou pornografia. Não, não. É divulgar a cena querendo violar a dignidade sexual ou a honra sexual da pessoa divulgada. E tem muita gente dizendo isso. Não, ele não queria de jeito nenhum. O que ele queria era se proteger. Esse argumento é horroroso, é um argumento que até incomoda do ponto de vista dogmático, porque existem dois tipos de dolo, né? Um dolo geral e um dolo especial. E o tipo não fala de dolo especial. Ele fala nos seus núcleos, e são vários núcleos, os verbos utilizados são verbos objetivos. Não está escrito assim, disponibilizar na internet com o objetivo de manchar a dignidade sexual ou a honra sexual da pessoa. Não, o dolo é geral, divulgar. E aí, qual que é? Se houve negligência, imprudência ou imperícia numa situação de culpa, é outra discussão. Nós não estamos falando mais sobre dolo. As pessoas estão falando que esse tipo penal exige um dolo específico de macular a imagem ou a dignidade sexual. Eu quero dizer para você inicialmente que o de desconstrução do tipo penal baseado no elemento subjetivo do tipo, ele não tem nenhum fundamento jurídico, nem informático e nem jurídico em si. Provavelmente o professor Rogério vai falar um pouco mais disso na sequência. A segunda coisa que as pessoas dizem é que houve consentimento da vítima. E também isso é uma enorme bobagem. Quer dizer, no momento em que a pessoa divulga uma cena de intimidade, naturalmente o que se tem como isso gera uma exposição de dignidade, isso é natural que a pessoa não possa expor a intimidade alheia. Então se diz assim, não, como ela mandou a fotografia, automaticamente houve o consentimento da vítima. Isso é uma coisa absurda de se falar. Não, de forma nenhuma. Quando você manda uma foto da sua intimidade, a divulgação que viola a imagem, automaticamente está restrita. Então esse elemento do tipo, que algumas pessoas dizem que não foi atendido, é uma bobagem também. Claro, o consentimento da vítima nesse caso, ou melhor, o não consentimento da vítima nesse caso é presumido. A terceira coisa que as pessoas estão dizendo é que no momento em que borrou-se uma parte das imagens. Então, teoricamente, não existe uma nudez, existe uma seminudez. Então, borrou-se uma imagem e com isso não há mais cena de nudez. Eu volto a dizer para vocês, se você tem o nome da pessoa, a posição da pessoa e uma cena que demonstra, uma conversa que demonstra que aquela fotografia é de nudez, indiretamente você pode se dizer sim que a cena é de nudez. Muitas pessoas perguntam assim, e se não tivesse publicado as fotos? Aí esse é um bom argumento, porque o tipo penal fala claramente divulgação, né, todos aqueles verbos de cena de sexo, nudez ou pornografia. Não se fala da troca de mensagens, fala-se só de cena, ou seja, o tipo penal dessa divulgação, de exposição pornográfica não consentida, está limitado a fotografia e vídeo. Se fosse só uma conversa picante, o tipo penal específico do 218C jamais se encaixaria. Então, esses são os argumentos que me parecem mais importantes. Não se trata de uma questão propriamente de tipicidade. O que se pode discutir, e eu tenho certeza que o professor Rogério vai querer falar sobre isso, é se houve uma reprovabilidade social da conduta ou se houve um afastamento da reprovabilidade social da conduta. Então, será que se pode considerar que ele estava em legítima defesa? Professor Rogério, acho que essa é a pergunta mais interessante. Será que não é uma legítima defesa? Claro que se está. Se realmente não houve uma violação sexual, é claro que a acusação é uma injusta agressão. Será que houve, professor? Ou será que houve excesso? Há também posicionamentos de certos professores, especialmente de uns professores de um estado específico da federação, que estão falando de estado de necessidade. Isso, professor, acho que competiria ao senhor mostrar como o estado de necessidade de forma nenhuma se encaixaria nesse caso concreto. E também há argumentos no sentido de que aquela pessoa, em divulgar aquilo, estaria em situação de inexigibilidade de conduta diversa. Então, na minha forma de enxergar, como eu não tenho os elementos integrais, eu não tenho a conversa integral, não tenho nem
certeza da autenticidade da conversa e das fotos, o que eu posso dizer para você é que não existe o afastamento da tipicidade pela questão do dolo. O tipo não exige dolo específico de macular a imagem, o dolo é geral. O núcleo do tipo e o verbo é muito objetivo. Não se pode falar de consentimento presumido de vítima quando a vítima envia uma mensagem que contém nudez ou pornografia ou a sua sexualidade. Não se pode presumir consentimento. Muito pelo contrário, se deve presumir o não consentimento. E a questão da cena de nudez, talvez aí exista um pouco para se conversar, né? Será que aquilo é uma cena de nudez? Ou será que no momento em que se borrou aquilo, houve o afastamento da situação da cena de nudez? Isso aí vai ficar para o magistrado avaliar. E aí, professor Rogério, o que o senhor acha? Qual é a sua opinião sobre essa história aí na sua análise jurídica? Olá, caros alunos. Eu quero também saudar o professor Spencer Sidon, um especialista no direito penal informático. Eu sou um curioso nessa área, o Spencer, um especialista. Vocês começam a perceber que a pessoa entende muito do que está falando, e aqui eu me refiro ao professor Spencer, quando ele chama a atenção para a prova nos crimes informáticos. Temos que ter, expressão que você, Spencer, usou, temos que ter redobrada atenção. Por quê? Porque essa prova, em tese, ela pode ser manipulada. Olha que interessante. Ou tem uma condição de ser manipulada maior do que aquela prova tradicional dos crimes tradicionais. Nós ainda temos muito que aprender com o professor Spencer Sidon e o direito penal informático. Assistindo tudo o que você falou, Spencer, eu me sinto na obrigação de explicar para os alunos os artigos 216, letra B, e 218, letra C. Exatamente para espancar dúvidas e também corrigir o que estão escrevendo ou falando por aí. Principalmente a questão do dolo, que você levantou muito bem e explicou melhor ainda. Então, para espancar quaisquer dúvidas, vamos analisar ainda aqui rapidamente os artigos 216, letra B, e 218, letra C, recentemente introduzidos na parte especial do nosso código, mais precisamente no título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. A Lei 13.772 de 2018, do final de 2018, inseriu no Código Penal o artigo 216, letra B, que tipifica as condutas de produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. E aí vai o parágrafo único e diz que incorre na mesma pena quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Nós estamos diante, seja caput, seja parágrafo único, crime de menor potencial ofensivo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano além da multa. Crimes que devem ser investigados na seara de um termo circunstanciado, crime de competência do juizado especial criminal. Está, inclusive, sujeito às medidas despenalizadoras da composição civil, transação penal. O artigo 216, letra B, tutela qual bem jurídico? Vejam que a objetividade jurídica é exatamente a intimidade da pessoa. É a intimidade. Daqui a pouco eu vou explicar que esse bem jurídico, intimidade, realmente está tutelado no caput. No parágrafo único, eu até reconheço que sou minoria, mas no parágrafo único, eu não colocaria a intimidade como bem jurídico, porque no parágrafo único eu tenho uma montagem. Tá bom? Mas nós já vamos discutir isso com calma daqui a pouquinho. Vamos direto para os sujeitos do crime. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? O artigo 216, letra B, não exige qualidade especial nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Nós estamos diante de um crime bicomum. Vamos começar analisando a conduta do caput. O caput pune 4 condutas típicas: produzir, fotografar, filmar
e registrar cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Então, vamos aqui partir de um exemplo que foi muito comentado nos meios de comunicação social. Vocês estão lembrados daquela notícia que envolvia a atriz global Paola Oliveira? Paola Oliveira ou Paloma? Acho que era Paola Oliveira. Ela estava no camarim, se trocando, quando nua, alguém captou essa imagem, registrou essa imagem na câmera do celular. Ela foi fotografada várias vezes, trocando de roupa, em cena de nudez. Essa conduta por si só já tipificou o artigo 216, letra B. Aquela pessoa sem autorização, aquele sujeito sem autorização, registrou imagens da atriz global nua, fotografou a atriz nua, registrou cenas de nudez sem autorização da atriz, já cometeu o artigo 216, letra B. Pouco importa o fim que o levou a registrar essa cena, não importa a finalidade, não importa. Vejam que basta ele consciente querer registrar essas imagens. E foi o que aconteceu. Pessoal, entende-se como cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado qualquer situação íntima que envolva uma ou mais pessoas em ambiente restrito, não acessível ao público. Espera um pouquinho, Rogério, espera um pouquinho. O artigo 216, letra B, ele fala de participantes. Será que existe o crime do artigo 216B quando eu tiro a fotografia de uma atriz que está se trocando? Sim, pessoal. A expressão participantes não exclui a incidência do tipo no registro não autorizado de apenas uma pessoa em momento de intimidade. Tá ok? Então, cuidado que a expressão no plural não exclui o registro não autorizado de apenas uma só pessoa, que, aliás, é o que mais acontece. Interpretação outra gera uma proteção deficiente do bem jurídico que se busca tutelar. O parágrafo único, eu já adiantei isso para vocês, o parágrafo único, ele não envolve propriamente violação da intimidade, pois ele não consiste na captura de imagens reais de alguém em cena de nudez ou praticando o ato de libidinagem. Trata-se de montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir a pessoa em cenas de nudez ou de ato sexual. Pessoal, vejam, nas eleições para o governo do estado de São Paulo em 2018, foi divulgado um vídeo em que o então candidato João Dória, hoje governador do estado, estaria participando de uma orgia. O então candidato, hoje governador, sempre negou e disse: isso é uma montagem. Usaram a minha imagem, usaram o meu rosto e fizeram uma montagem em cena de atos de libidinagem, numa orgia. Se esse comportamento fosse cometido após o advento da Lei 13.772 de 2018, teríamos um crime, o 216, letra B. Agora, eu insisto, o parágrafo único não parece tutelar a intimidade, porque não foi a intimidade do hoje governador João Dória, não foi a intimidade de João Dória que foi revelada naquela montagem, não foi. Aquela cena envolvia imagens de pessoas outras praticando atos de libidinagem. Só o rosto dele é que estava indevidamente colocado por quem fez a montagem. Então, se aquela pessoa não é ele, nós não divulgamos sua imagem, não divulgamos
vídeos ou fotografias do João Dória na sua intimidade. Rogério, então você quer dizer que não tem crime? Não, eu acho que tem crime, é o 216b, parágrafo único. Mas o bem jurídico tutelado pode ser honra, mas intimidade não é o bem jurídico tutelado no parágrafo único, porque não é a imagem real da pessoa. A honra, sim, pode, obviamente, ser tutelada no parágrafo único. Tá ok? Nos dois casos, o crime é punido a título de dolo. Eu insisto, não se exige finalidade especial, nem mesmo a finalidade de querer satisfazer grotesca lascívia. O crime é punido a título de dolo sem elemento subjetivo específico. Guardem isso. Nós vamos também analisar voluntariedade no crime seguinte, 218C, e aí eu vou ratificar algo que o professor Spencer já adiantou. Rogério, quando é que o crime do artigo 216, letra B, se consuma? O delito se consuma com a prática de uma das ações típicas que podem ser fracionadas e admitem a tentativa. Tá? Então o crime se consuma com a prática dos núcleos e a tentativa é perfeitamente possível. Nós estamos diante de um delito plurissubsistente. Eu expliquei o artigo 216, letra B. Percebam que este tipo penal não aparece na história que envolve o jogador Neymar. Apesar de eu já ter ouvido ou lido mensagens nesse sentido, o 216B não aparece, ou não deveria aparecer, pelo pouco que li, na história envolvendo o Neymar. Na história envolvendo o Neymar, o tipo penal que pode ser discutido, se eventualmente cometido por ele, Neymar ou não, é o 218, letra C, também incluído no nosso código no ano passado, pela Lei 13.718, que é a divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Pune oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Eu destaquei trechos do artigo 218, letra C, que em tese poderiam estar presentes no evento envolvendo o jogador Neymar. Divulgou, por qualquer meio, fotografia, sem o consentimento da vítima, em cena de sexo, nudez, pornografia. O crime 218, letra C, ele é mais grave, obviamente, que o 216, letra B. O 216, letra B, eu alertei que é uma infração de menor potencial ofensivo. O 218, letra C, não. 216, letra B, infração de menor potencial ofensivo. 218, letra C, não. Um crime com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Estou diante de uma infração de médio potencial ofensivo, até porque admite suspensão condicional do processo. Agora, essa pena é aumentada e aí já não admitirá mais a suspensão do processo se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Olha essa causa de aumento que, se presente, deixa de admitir a infração, a suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. O parágrafo 2º traz uma hipótese de exclusão da ilicitude, não há o crime quando o agente pratica as condutas do caput em publicação de natureza jornalística, não é o caso do Neymar. Em publicação de natureza científica, não é o caso do Neymar. Cultural, acadêmica, também não é o caso do Neymar, sempre observando recursos que impossibilitem a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, no evento envolvendo o jogador Neymar,
nós não temos campo fértil para a aplicação do parágrafo 2º. Vamos explorar o artigo 218, letra C. Quem são os sujeitos? Reparem que o crime é comum, pode ser cometido por qualquer pessoa e também o tipo não exige qualidade da vítima, mas, alerto novamente, se a vítima mantém ou manteve relação íntima de afeto com o autor, aumenta-se a pena de 1 a 2/3. E aí deixa de admitir a suspensão condicional do processo. Vamos analisar as condutas. São 9 as ações nucleares que compõem o tipo: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, ou expor à venda, distribuir ou publicar ou divulgar. São as ações nucleares previstas no 218, letra C. Agora, atenção. Essas condutas, elas podem ser praticadas pelas mais diversas formas. O tipo faz referência à expressão qualquer meio. E ainda esclarece que se incluem aqueles de comunicação de massa ou de sistemas de informática ou telemática. Isto é, qualquer meio que permita a transmissão de arquivos de fotos ou vídeos. Ou que admita a transmissão audiovisual, inclusive em tempo real. E essas condutas, Rogério, esses 9 comportamentos nucleares recaem sobre o quê? Qual é o objeto material do crime? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de nudez, sexo ou pornografia. Então, esses 9 comportamentos, divulgar, publicar, devem recair sobre fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha estas cenas. Tá ok? Reparem que o artigo 218, letra C, é expressamente subsidiário. Expressamente subsidiário. Tem lugar apenas quando a conduta não constitui crime mais grave. Não se esqueçam que se a vítima for menor de 18 anos, nós podemos estar diante de crimes do ECA, que tem uma punição maior, tem uma pena maior. O crime do artigo 218, letra C, é punido a título de dolo, pessoal. Dolo dispensando finalidade específica, animando a gente. O Spencer, não sem razão, bateu nessa tecla. Quem está dizendo que o Neymar agiu sem dolo porque não queria expor a intimidade, ou assim agiu para comprovar que nunca a estuprou, que houve um relacionamento íntimo, porém consciente? Quem está falando em ausência de dolo está cometendo um equívoco. Vejam que o crime do 218, letra C, é punido a título de dolo, consistente em praticar uma das ações nucleares típicas, não exigindo elemento subjetivo específico, nem mesmo a finalidade de lucro nas condutas vender ou expor à venda. Basta o agente, de forma consciente, querer, por exemplo, divulgar ou publicar cenas de pessoa, cenas de nudez ou sexo explícito sem o consentimento. Pronto, basta isso. Por que que ele fez essa publicação? Por que que ele divulgou? Opa, a resposta pode até interferir na existência ou inexistência do crime, mas não no dolo. A resposta pode até excluir ilicitude, pode até excluir culpabilidade, mas não dolo, não fato típico. Compreendeu? Reparem que o crime se consuma no momento em que é praticada uma das ações típicas e a tentativa parece perfeitamente possível. Antes de explorar tudo o que eu comentei dentro do caso Neymar, deixa eu fazer uma pergunta importante. A pessoa que
registrou uma cena de nudez de alguém sem seu consentimento no momento íntimo e privado, já cometeu 216 letra B, certo? Certo. E se essa pessoa não se contenta em registrar, divulga, espalha essa foto nos meios de comunicação. E agora? Cometeu somente o artigo 216 letra B? Somente o artigo 218 letra C ou os dois? Então, caso o agente faça o registro indevido e posteriormente divulgue a cena, deve responder pelos crimes do 216 letra B e 218 letra C em concurso ou só um deles? Se só um deles, qual? Pessoal, a resposta depende. Se os dois delitos 216 letra B e 218 letra C são praticados no mesmo contexto, eu registro a imagem para divulgar, eu registro a imagem para publicar. Quando eu registro a imagem, eu já tenho a intenção de democratizá-la, aí o 218 letra C absorve o 218 letra B. Contudo, se esses tipos penais são praticados em contextos distintos, ainda que pelo mesmo agente, eu posso cogitar de concurso material. Vamos imaginar que eu registrei uma cena de nudez da atriz global se trocando. Ponto. Pessoal, eu já cometi o 216 letra B. Um mês depois eu resolvo não guardar essa foto só comigo. Eu quero divulgar para as pessoas que eu conheço. São contextos distintos. Nós não temos como negar o concurso de delitos, concurso material. Tá bom? Joia? Não se esqueçam ainda que esses dois crimes, a partir da Lei 13.718, esses dois crimes são perseguidos mediante ação penal pública incondicionada, hein? Vocês acreditam que eu li especialistas dizendo que a polícia não poderia instaurar inquérito, pois se trata de crime de ação penal de iniciativa privada? Absurdo. Ainda que fosse de ação penal de iniciativa privada, a vítima comunicou querendo a investigação. Ainda que fosse, o inquérito é bem-vindo. O inquérito é bem-vindo. Tem gente ainda falando que vai depender de queixa-crime da vítima. Absurdo. Os crimes contra a dignidade sexual, a partir da Lei 13.718 de 2018, são de ação penal pública incondicionada, é o que diz o artigo 225 caput. Tá ok? Agora vejam, caso Neymar. Vamos supor, e aqui é suposição, todas as precauções têm que ser observadas. Aqui estamos trabalhando dentro de uma suposição. Os cuidados tomados pelo professor Spencer, eu também vou tomar. Vamos aqui imaginar que não houve estupro. Vamos imaginar que a comunicação do estupro seja falsa. Bom, se eventualmente essa comunicação do estupro é falsa, quem comunicou, imputando a pessoa que sabe inocente, comete o crime de denunciação caluniosa. Agora, a vítima dessa, em tese, denunciação caluniosa, ela pode se defender revelando cenas de nudez da denunciante? Neymar, quando pensou em se defender, resolveu divulgar imagens com cenas íntimas. Essa defesa dele vai impedir que ele responda pelo crime do artigo 218, letra C? Se o estupro é mentira, eu entendo que o Neymar não responde pelo 218, letra C. Não por ausência de dolo. Ele dolosamente divulgou a imagem. Dolosamente divulgou a imagem. Então eu tenho um fato típico.
O que eu acho é que o Neymar pode alegar, eventualmente, a depender das circunstâncias, pelo pouco que li, não conheço o caso a fundo, pode alegar legítima defesa. Eu sei que teve gente que criticou essa tese que eu escrevi, que o Neymar poderia alegar legítima defesa caso demonstrada a inexistência do estupro. Criticaram porque eles não enxergaram reação a uma agressão atual ou iminente. Dizem que o Neymar está reagindo a uma agressão passada e que se encerrou. Na verdade, o Neymar estaria se vingando. Pessoal, você vai dizer que a agressão é passada? A história do estupro se repete, o inquérito está instaurado, o mal se repete e se renova a cada dia. Eu acho perfeitamente possível a tese da legítima defesa. Agora, se você discorda da tese da legítima defesa, você não pode ignorar que é possível cogitar-se da inexigibilidade de conduta diversa, causa supralegal de exclusão da culpabilidade. O legislador prevê duas causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa: coação moral irresistível e obediência hierárquica. Mas sabemos que essas duas dirimentes são exemplificativas, estão num rol exemplificativo. O legislador não tem como prever todas as hipóteses em que é inexigível de alguém comportamento diverso. É possível a existência, no caso concreto, de causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. É isso que eu enxergo possível no evento envolvendo o jogador Neymar. E por que isso, Rogério? Porque você enxerga que essa divulgação de imagens dela poderia redundar numa inexigibilidade de conduta diversa. Crime de estupro, que é o crime que está sendo imputado a ele, é um crime que você não pratica na frente de testemunhas. Normalmente, só está presente o agressor e a vítima. Esses crimes às ocultas, em quatro paredes, a palavra da vítima tem uma força tremenda. Não é a rainha das provas, mas tem uma força tremenda. O acusado de estupro pode ser homem ou mulher. O acusado de estupro pode ser o homem acusado de estupro ou a mulher acusada de estupro. O acusado de estupro, ele vai ter que se redobrar em esforços para conseguir demonstrar a inexistência do fato. Repito, o crime não é praticado na presença de testemunhas. O crime, quando praticado, é praticado às ocultas. A palavra da vítima tem uma força probante excepcional. Se o Neymar tivesse apagado todas aquelas mensagens, se o Neymar tivesse apagado todas aquelas fotos, como é que ele ia provar que não estuprou essa mulher, caso o estupro realmente nunca tivesse acontecido? Então nós estamos diante de uma situação em que é possível se cogitar de inexigibilidade de conduta diversa. Ou eu faço isso, ou então os meios probatórios à minha disposição vão ficar diminuídos, se não eliminados. Vai ficar minha palavra contra a dela. E a jurisprudência, nesse caso, dá uma força probante excepcional à palavra da vítima. Seja a vítima homem ou mulher, da vítima em crime cometido às ocultas. Tá ok? Então, se você entende que não é possível legítima defesa, eu cogito da inexigibilidade de conduta diversa. Agora percebam, tudo isso que eu e o Spencer estamos discutindo parte principalmente do ponto denunciação caluniosa. Parte da tese de que o estupro nunca aconteceu e que aquela jovem estaria mentindo. Se eventualmente o estupro aconteceu, esqueça o que eu falei. Ele, Neymar, responderá por estupro mais o crime do artigo 218, letra C. E se montou a conversa, então, podemos cogitar de outros delitos. Então eu parto do pressuposto para este bate-papo com vocês de que estamos diante de uma denunciação caluniosa por parte dela, o que acaba possibilitando teses que excluam o crime dele, 218, letra C. Spencer, muitíssimo obrigado pela participação. Você sabe que eu sou um fã do seu trabalho,
seus livros são excepcionais, sou um leitor assíduo. Caro aluno, obrigado por assistir esse bate-papo e até a próxima.